Imagine investir no melhor fundo de investimentos do mundo, um fundo que entregou quase 30% durante 13 anos consecutivamente. Um fundo onde 100 mil dólares viraram 2,7 milhões. Agora imagine descobrir que a maioria dos investidores desse fundo perdeu dinheiro. Parece impossível, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu com o Fidelity Magellan, o lendário fundo de Peter Lynch. E o mais assustador, a mesma coisa está acontecendo agora no Brasil. Enquanto a Bolsa Brasileira sobe mais de 60% desde o início de 2025, a maior parte dos investidores domésticos, dos investidores brasileiros, está parada na renda fixa atrás de segurança. E provavelmente só vai entrar quando tudo estiver perto do topo. Logo, vai comprar tudo muito caro. O ano era 1977. Um gestor chamado Peter Lynch assumiu um pequeno fundo de investimento chamado Fidelity Magellan. Na época, poucos imaginavam que aquele se tornaria um dos maiores cases da história de investimentos. Ao longo dos próximos 13 anos, Lynch entregaria uma média absurda de 29% ao ano de rentabilidade. Para você entender o tamanho disso, 100 mil dólares teriam se transformado em aproximadamente 2,7 milhões de dólares. Era um retorno capaz de mudar a vida de qualquer investidor. Mudaria a sua? Só que em 1990, quando Peter Lynch saiu da gestão do fundo, ele resolveu fazer uma coisa inusitada, analisar os dados dos cotistas. E descobriu algo chocante. O cotista médio havia perdido dinheiro. Como alguém consegue perder dinheiro investindo em um fundo que subiu quase 30% durante mais de uma década? Essa é a pergunta que todos se fazem, ou todos deveriam estar se fazendo. É aí que entra o maior inimigo do investidor. A resposta não estava no fundo, estava no comportamento humano. Esse sim é o seu grande inimigo. Os investidores faziam sempre a mesma coisa e continuam fazendo até hoje. Entravam depois de fortes altas, ou seja, compravam na euforia e vendiam durante as quedas. Compravam caro e vendiam barato. Quando o fundo disparava, as pessoas sentiam que estavam ficando para trás. A mídia falava do fundo, os amigos comentavam, os retornos passados começavam a chamar a atenção, então elas entravam, mas bastava uma pequena correção natural de mercado e o medo aparecia. As pessoas resgatavam no pior momento possível e perdiam justamente a recuperação seguinte. Peter Lynch percebeu então que o problema nunca foi escolher bons ativos. O problema era que os investidores não conseguiam permanecer investidos. Eu já falei isso aqui no canal. O mais importante é permanecer investido e não ficar procurando oportunidades no mercado. Esse fenômeno até ganhou um nome, Behavior Gap, ou lacuna comportamental. O termo ficou famoso porque descreve perfeitamente o que acontece no mercado financeiro. Existe uma diferença enorme entre o retorno do investimento e o retorno do investidor. Parecem coisas iguais, mas são totalmente diferentes. Porque o investidor é guiado pela emoção, por medo, ganância, ansiedade, euforia. A Dalbar, uma das maiores consultorias de comportamento financeiro do mundo, estuda isso há décadas. E os relatórios mostram algo impressionante. Historicamente, o investidor médio ganha muito menos que o próprio mercado. Não porque escolhe necessariamente ativos ruins, mas porque entra e sai na hora errada, fica procurando oportunidades ou então age na base da emoção. E agora é que vem a parte mais interessante. Olha o que está acontecendo no Brasil neste momento. Desde o início de 2025, a Bolsa Brasileira já subiu mais de 60%. Muitas ações que estavam extremamente descontadas explodiram. Os investidores profissionais perceberam isso cedo. Enquanto o mercado ainda estava em pânico, eles estavam comprando, se posicionando, aumentando a exposição. Mas e o investidor médio? Continua na renda fixa. E não porque os fundamentos necessariamente justificam isso, mas porque emocionalmente ainda existe medo. As pessoas ainda estão traumatizadas pela volatilidade do mercado, pelas quedas anteriores, pelas notícias negativas que não param de acontecer.
Só que, historicamente, o mercado funciona dessa forma. Os maiores movimentos de alta normalmente começam quando a maioria ainda está com medo. E quando o investidor comum finalmente sente segurança, toma coragem, muitas vezes boa parte da valorização já aconteceu. É exatamente o que aconteceu com o Fidelity de Peter Lynch. As pessoas só queriam entrar depois que tudo já tinha subido. Isso aconteceu também no mercado de fundos imobiliários aqui do Brasil. Em dezembro de 2024, o mercado imobiliário estava tomado pelo pessimismo, pelo medo. Era notícia ruim para todos os lados. Muita gente vendeu no pânico, mas, ironicamente, aconteceu o que geralmente acontece. Foi justamente ali que surgiram algumas das melhores oportunidades dos últimos anos. Depois disso, o IFIX disparou mais de 24%. Quem ignorou o ruído e focou nos fundamentos foi recompensado e geralmente é recompensado. E quem seguiu a manada vendeu no fundo mais uma vez, continuando o ciclo de comprar caro e vender barato. O curioso é que nada físico havia mudado. Os imóveis estavam lá, os aluguéis continuam existindo, os ativos continuavam gerando renda, estavam todos eles com seus fundamentos intactos, mas a percepção emocional das pessoas mudou. Hoje o problema ficou ainda maior. Nós vivemos numa era de hiperinformação. É informação para todo lado, informação a todo momento. Todo dia tem uma notícia urgente, uma previsão de crise, uma carteira da semana recomendada, as recomendações milagrosas, os vídeos alarmistas. E isso deixa o investidor emocionalmente exausto. Então pare de acompanhar os cavaleiros do apocalipse. Comece a seguir fundamentos. Na década de 60, uma ação da Bolsa de Nova York ficava em média 8 anos na carteira de um investidor. Sabe quanto hoje está ficando em média de tempo? Cerca de 6 meses apenas. Nunca se trocou tanto de posição em tão pouco tempo. As corretoras agradecem com tanta corretagem. Mas a grande lição de Peter Lynch talvez não tenha sido sobre ações, sobre ativos, e sim sobre o comportamento. Porque no final, o maior inimigo do investidor quase nunca é o mercado, é ele mesmo. Enquanto alguns enxergam quedas como motivo de pânico, outros enxergam como oportunidade. Como você tem agido ultimamente com seus investimentos? O mesmo gráfico, o mesmo preço, mas duas psicologias completamente diferentes. Uma vendedora e outra compradora. E talvez a pergunta mais importante não seja qual ativo vai subir, qual é a oportunidade do momento, mas sim, você vai conseguir permanecer investido quando mais ninguém acreditar?